Qual é a missão do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo, ele é nosso santificador. Isso é muito importante, porque ninguém vai conseguir ser santo, ninguém vai conseguir dar uma resposta a Deus sem a ação do Espírito Santo em nós. A Sagrada Escritura, ela vai nos falar que sem a ação do Espírito Santo nós não conseguimos nem chamar Deus de Pai. Então é pela ação do Espírito Santo que eu me torno de verdade ali filho adotivo de Deus em Jesus, e agora eu vou poder buscar a santidade. E o que é a santidade? A santidade, ela é um caminho de renúncia, aonde eu vou renunciando a mim mesmo para que Cristo viva em mim. Eu vou renunciando ao pecado, buscando viver os mandamentos, para que o Senhor venha viver em mim. Como São Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isto é santidade. E ninguém vai conseguir viver isso sem o Espírito Santo e sem pedir muito. Vem sobre mim, Espírito Santo. Porque nós somos fracos. Nós precisamos dessa graça que Deus tem para nós. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo, das virtudes que o Espírito Santo infunde no nosso coração. Nós precisamos de tudo isso para viver uma vida de santidade. Se a gente for pegar, por exemplo, na Sagrada Escritura, se a gente for pegar a igreja, se a gente for pegar, por exemplo, São Pedro, eu gosto muito dessa comparação. Se a gente for pegar São Pedro, no dia da paixão do Senhor, São Pedro nega Jesus 3 vezes. Ali a gente vê um homem medroso. Ali a gente vê um homem que não teve coragem de assumir Jesus como seu Senhor, que negou Jesus. Isso é um pecado muito grave. Então, o que aconteceu na vida de Pedro? Porque se a gente vê na paixão do Senhor Pedro negando Jesus 3 vezes, a gente vai ver o mesmo apóstolo morrendo crucificado de cabeça para baixo depois de anunciar Jesus Cristo durante grande parte da sua vida. Depois de ter fundado comunidades cristãs, depois de ter pregado e colocado o dedo na cara daqueles que assassinaram Jesus. O que aconteceu na vida de Pedro que fez ele transformar de um homem medroso para um santo que não teme nem mesmo a morte? Aconteceu a graça do batismo no Espírito Santo. Aconteceu a graça de Pentecostes. Essa foi a mudança que fez de Pedro um homem medroso para um santo corajoso. Essa foi a graça. Quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, Pedro que amava Jesus. Jesus ressuscitado aparece, São Pedro diz 3 vezes, eu vos amo. Pedro amava, até no filme A Paixão de Cristo, quando Pedro nega Jesus, e ali o filme mostra um olhar de Jesus para Pedro, Pedro já cai em lágrimas, já cai em pranto, já começa a chorar, porque imediatamente ele já se arrependia. Pedro amava Jesus, mas só que com as suas forças humanas, Pedro não conseguia dar uma resposta ao Senhor. Foi preciso que a graça de Deus viesse sobre ele, iluminasse o coração, a alma dele, para que ele tivesse coragem de dizer sim aos planos de Deus. Pedro recebe o Espírito Santo, já abre a porta do lugar onde ele estava e começa a pregar, começa a fazer a vontade de Deus. Então eu penso assim, para a nossa vida é a mesma coisa. Deus tem planos para mim. Deus tem um desígnio para a minha vida, Deus tem um chamado para mim. Esse chamado é, em primeiro lugar, o chamado à santidade. Só que eu só vou conseguir dar uma resposta a esse chamado o dia que eu tiver o Espírito Santo, o dia que eu caminhar diariamente pedindo a graça de Deus. O Espírito Santo ele precisa estar dentro de mim para me conduzir neste caminho, no caminho da santidade. É assim, foi assim na vida de Pedro, é assim na minha vida, é assim na sua vida. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, porque junto com o Espírito Santo vem os dons do Espírito Santo, vem as virtudes que nos conduz nesse caminho de renunciar a si mesmo, de fazer a vontade de Deus nesse caminho de santidade. Se a gente for olhar a própria igreja, antes de Pentecostes, a igreja está fechada, com medo. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, junto com Maria Santíssima, está ali fechado no cenáculo. Era uma igreja que era chamada a anunciar pelos 4 cantos da terra o evangelho, a boa nova. Esse é o chamado da igreja. E na prática, como que a igreja estava? Fechado, trancado numa sala com medo. Ou o Espírito Santo vem sobre nós, ou nós vamos ficar encalhados. Nós não vamos conseguir dar passo,
pela nossa força humana, nós não vamos conseguir caminhar numa vida de santidade. Nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Por mais bem intencionado que a gente seja, por mais força de vontade que você tenha, mas nós estamos, gente, quando nós tomamos a decisão de seguir Jesus, nós entramos numa batalha espiritual. E dentro de nós há muitas fraquezas. E essas fraquezas precisam ser purificadas, iluminadas pela luz, pelo fogo do Espírito Santo. A nossa vontade precisa ser conduzida também pela graça de Deus. É lógico, Deus nunca vai tirar de nós a obrigação de dar a nossa resposta. Nós sempre vamos ter que dar a nossa resposta. Mas o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. O Espírito Santo nos ajuda a viver esta entrega total a Jesus. Eu falo isso porque eu pude experimentar isso na minha vida. Em 2006, eu fiz um carnaval com Cristo da Renovação Carismática e teve ali um momento de batismo no Espírito Santo, né, que eles chamam de batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, e tinha ali o repouso no Espírito, não sei se você já viu. E naquela noite eu repousei no Espírito Santo e eu recebi uma graça nova, uma unção nova. Como se algo que tivesse apagado dentro de mim tivesse acendido naquela noite. E dali, se eu pegar na minha vida e olhar, principalmente na minha vida espiritual, mas acabou indo por todas as áreas, se eu pegar aquela noite de 2006, eu posso olhar com tranquilidade e falar, aqui foi um divisor de águas na minha vida. Eu saí daquele encontro totalmente diferente. Por isso que nós precisamos pedir essa efusão do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, para nos dar a graça e a força de dar uma resposta. Depois que eu saí do encontro, a leitura da Bíblia para mim ganhou um gosto diferente. Eu não li a Bíblia, mas eu comecei a ler a Bíblia. A igreja, a comunhão, a missa ganhou um gosto diferente. Eu comecei a rezar o texto. Gente, não tem como explicar o que o Espírito Santo fez em mim. Não tem como explicar. Eu, infelizmente, ainda não sou santo. Estou longe, mas estou na caminhada. E peço que o Espírito Santo me conduza para fazer a vontade de Deus. Mas eu estou contando essa historinha minha aqui só para mostrar que existe uma graça. Existe uma graça especial. Essa graça é a graça do Espírito Santo. Aquela noite no carnaval eu experimentei. De forma, eu acredito, de forma milagrosa. Porque em nenhum outro momento da minha vida eu tive uma experiência como aquela. Eu comecei a chorar e a sentir a presença de Deus em mim naquela noite e saí daquele encontro diferente. Esta é a ação do Espírito Santo. Sair daquele encontro mais próximo de Deus e com desejo de me entregar, com desejo de me doar, de me oferecer a Deus, como uma espécie de uma gratidão por que Deus havia realizado na minha vida. Eu tinha ido para o encontro em 2006, triste, cheio de problema na família, meu pai com minha mãe havia se separado, então estava numa fase difícil na minha vida, mas o Espírito Santo naquela noite, ele transformou tudo em mim, ele fez uma revolução no meu interior. Então, às vezes você está numa caminhada, você sente vontade, sente desejo de caminhar, de dar uma resposta concreta a Deus, mas não consegue. Peça o Espírito Santo. Às vezes você está na caminhada já, peça o Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo venha sobre você. O Espírito Santo é a força que nos santifica. O Espírito Santo é a força que nos empurra para frente. Não podemos ficar empacado, encravado. Um carro encravado, ele só encrava. Cada vez que ele acelera tentando sair, ele só encrava mais. Não. Nós precisamos querer esta graça de Pentecostes, essa graça do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa alcançar um dia os planos de Deus para nós. E os planos de Deus para a nossa vida são sempre os melhores. Peça a graça de Deus. Busque a graça do Espírito Santo. Nós estamos aí no domingo, vamos celebrar a festa de Pentecostes. Deseje ardentemente nesta festa receber essa efusão, essa graça nova do Espírito Santo, para que a gente possa caminhar rumo à santidade. Eu queria agradecer também os pedreiros que trabalharam aqui e principalmente no final do vídeo, ajudaram bastante, fizeram um barulho ali, um fundinho emocionante. Muito obrigado, os pedreiros. E quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a divulgar o nosso vídeo. Se Deus quiser, isso vai ser o primeiro de muitos vídeos que a gente vai fazer daqui para frente, tá joia? Deus abençoe você, curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Grande abraço.